A Bahia tem o maior índice de mortalidade de doença de Chagas em relação à média nacional. Eu sou Ciro Pimentel, biomédico e jornalista, e hoje vamos falar de um assunto sério, de uma doença negligenciada e que poderia ser evitada todas essas mortes que acontecem anualmente. Existe hoje no mundo cerca de 6 milhões de pessoas infectadas em 21 países da América Latina. Calcula-se que a doença de Chagas cause 14 mil mortes por ano na região. Essa doença mata todos os anos mais pessoas na América Latina inteira do que qualquer outra doença parasitária. No Brasil, estima-se que haja atualmente pelo menos 1 milhão de pessoas com doença de Chagas. Mas trazendo para os dados analisados na Bahia, o estudo foi feito pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, com apoio do governo do estado e teve participação de pesquisadores de diversas universidades do Brasil e pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Foi realizado no período de 2008 a 2018 e identificou que o estado da Bahia, especialmente nas cidades de Santo Antônio de Jesus, Itaberaba, Irecê, Guanambi e Santa Maria da Vitória, esse índice foi muito maior à média nacional. Isso nos chama a atenção porque a doença de Chagas é uma doença considerada doenças tropicais negligenciadas. E só para você ter uma ideia, ela responde por 74,9% de todas as mortes por doenças tropicais negligenciadas ocorridas todos os anos no Brasil. Pode ser transmitida de diversas formas. A principal delas é a picada do triatomídeo, conhecido como barbeiro, que ocorre normalmente em regiões rurais. A transmissão não se dá pela picada diretamente, mas sim pelas fezes que o barbeiro costuma depositar logo após fazer a picada. A pessoa sente a picada, está dormindo, coça e, ao coçar, infecta a ferida com o parasita. As formas de transmissão são muitas. A doença de Chagas pode ser transmitida por contato com inseto barbeiro, por ingestão de alimentos contaminados, por transfusão de sangue ou por transmissão vertical de mãe para filho. Ainda tem a transmissão vetorial, que é a principal. O barbeiro pica a pele da pessoa para se alimentar e, ao mesmo tempo, defeca próximo ao local da picada. Como falei anteriormente, o ato de coçar, no momento que você nem sabe o que está acontecendo, acaba contaminando a ferida. Dificilmente ela apresenta sintomas muito claros no início e acaba sendo confundida com outras doenças. A pessoa vai ao posto de saúde, vai ao médico, tem uma febre, um mal-estar, uma dor de cabeça, mas pela falta de cuidado e até informação, acaba sendo mandada para casa com analgésico e antitérmico e segue a vida. Depois de um determinado período, a doença passa para a fase crônica, onde já não é mais possível realizar a cura. E falando em cura, caso ela seja identificada na fase aguda, que é logo do início dos sintomas, é possível fazer a cura total do paciente, o que evitaria todas essas mortes que acontecem anualmente. Por isso que ela entra entre as doenças negligenciadas e chamadas doenças tropicais, justamente porque ela atinge pessoas de baixa renda que moram em regiões rurais ou que não têm acesso à informação e que poderiam estar vivas caso o diagnóstico tivesse sido feito corretamente. Outras formas da doença ser transmitida é também a forma vertical, quando a mulher gestante passa a doença para o filho. Uma das formas que atingiu muita gente no Brasil em alguns anos atrás e continua era através de alimentos contaminados, como por exemplo o açaí. Hoje, com os processos de pasteurização, esse índice é quase zero, mas ainda existe. Caldos de cana, alimentos, frutas contaminadas ou produtos que são processados sem o devido cuidado podem triturar o barbeiro contaminado e levar essa contaminação para as pessoas. A informação é uma das principais armas de combate à disseminação da doença. Vídeos como esse têm o objetivo de alertar a sociedade para um problema que atinge muita gente e de forma silenciosa. Até porque a doença de Chagas não mata do dia para a noite. É a chamada que deixa o coração grande, não só o coração, o intestino também. E muitas vezes confundida com diversas outras possibilidades e não chega ao diagnóstico. O diagnóstico é feito através de exame clínico, primeiro com o médico que vai prescrever alguns exames específicos. Pode ser feita através de exames como detecção de anticorpos da classe IgG. E se identificada logo no início, tem chance de 100% de cura. Alguns cuidados importantes devem ser tomados para evitar a contaminação pela doença. Eu já falei no início do vídeo que uma das principais formas é através de alimentos contaminados. E isso deve ser um cuidado redobrado, onde esses alimentos são armazenados, como eles são processados, açaí, caldo de cana e tantos outros alimentos que às vezes, dependendo do local, não tem o cuidado e a higiene necessária no armazenamento e processamento,
pode levar o parasita para as pessoas. O outro fator é o lugar onde se vive, o ambiente onde as pessoas estão morando e dormindo. O inseto, o triatomídeo, o barbeiro, ele costuma dar uma picada que é indolor, uma coceirinha bem de leve e a pessoa não percebe que foi picada. Se aparecer, ao amanhecer, do determinado local que você mora, uma marcazinha como essa que você está vendo na tela, procure imediatamente a orientação médica para identificar se foi um barbeiro ou outro inseto. Eu vou destacar agora alguns tópicos que são importantes para você entender a dinâmica da doença. A primeira pergunta que muita gente faz é: tem cura? Sim, a doença é totalmente curável, mas só se houver tratamento durante a fase aguda, que é o início da infecção, mesmo em casos de transmissão congênita. Mortes por doença de Chagas na América Latina são altíssimas. Só para você ter uma ideia, essa doença mata todos os anos mais pessoas na América Latina inteira do que qualquer outra doença parasitária. É muito sério a situação. A transmissão oral, ela se dá pela ingestão de alimentos contaminados com o parasita do barbeiro ou por suas fezes. A ingestão de carne crua ou mal cozida, de caça contaminada, também são formas de infecção. Só por esses dados já dá para perceber a gravidade da situação e um assunto que é pouco debatido na mídia de modo geral. Precisamos estar atentos porque pessoas estão infectadas, muitas delas nem sabem, pois já passaram pela fase aguda, não têm mais condição de cura, mas têm como ser tratadas e fazer o manejamento. E essas daí estão com 74% de chance de perderem a vida justamente por falta de tratamento e cuidado necessário. Essas informações podem ajudar a salvar sua vida e de outras pessoas. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixe o seu comentário, compartilhe a informação com outras pessoas para que a gente possa continuar disseminando informações corretas para o tratamento e combate a essa doença. Informação correta salva vidas. Muito obrigado.